Graça e paz, irmãos. Mais um dia, nos reunimos aqui e, bem, depois de um tempo meio sem postar vídeo no canal, estou voltando à frequência diária e eu acho que eu devo um pedido de desculpa a todos os irmãos que esperaram vídeos da série e acabaram recebendo. Eu deixo aqui minha nota de erro e sei que muitas vezes eu vacilei mesmo, mas sabendo a importância de estar unido com Deus, a importância de estar tirando um momento com Deus, que eu venho aqui não só ler, mas ter a comunhão com os irmãos, a comunhão com Deus, com Cristo. E confesso que também eu estive meio desmotivado a tudo em geral, mas Deus fortalece aquele que nele confia. E estamos aqui em mais um vídeo. Vamos continuar com a nossa série sobre Atos dos Apóstolos. E, bem, vamos estar abrindo a nossa Bíblia. E hoje vamos estar por onde a gente parou. Um segundo. Nós paramos em Ananias e Safira, se não me falhe a memória. Ananias e Safira tentaram enganar os apóstolos, pegando um pouco do que não eram deles. Nisso procedeu o que aconteceu e foi um vídeo muito interessante. Mas a questão de hoje, pelas minhas faltas, eu decidi que eu vou dividir esse vídeo em tópicos, porque eu vou ler até onde eu achar necessário, para não deixar ninguém fora do contexto. E o contexto inicial é esse. E, bem, o contexto inicial era que os apóstolos estavam fazendo milagres e muitas pessoas, estavam até levando pessoas, para os discípulos. Então vamos estar lendo. A prisão dos apóstolos. 5 e 7. A prisão dos apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo para fora, lhe disse: Ide e apresentando-os vós no templo, dizendo ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com eles estavam, convocaram o Sinédrio, e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los do cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram dizendo: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontraram dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viriam a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes do cárcere estão no templo, ensinando o povo. Nisto, o capitão e os guardas os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-los, apresentando-os a Sinédrio e o sumo sacerdote,
interrogou-lhes, dizendo: expressamente vos ordenamos, não os ensinais nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossas doutrinas e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando num madeireiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Ai, até me emocionei aqui. O que acontece? Estava acontecendo uma situação de intolerância por conta das pessoas os sumos sacerdotes. Por que era os discípulos estavam fazendo? Eles estavam obedecendo o que Jesus mandou a eles, que era pregar o evangelho. E eles, como testemunhas disso, eles não podiam simplesmente deixar de pregar o evangelho, porque o sumo sacerdote falou: não faça isso. Eles não poderiam, poxa, é Deus, o Deus que você tem a lei, sabe, tá me mandando eu pregar o evangelho e você quer me parar? Você quer me mandar eu calar? Então olha qual que é o absurdo. E o que acontece? Os discípulos estavam curando, eles estavam sendo, bem úteis. Aí o que acontece? O sumo sacerdote, todo aquele sinédrio, entendeu? O sinédrio era o local onde eles faziam as investigações, as coisas assim, as discussões. E eles, por inveja, vão prender esses caras aí que estão falando de Jesus. Nisso que eles prendem, eles pensam: agora é só prender, né? Só que vem um anjo do Senhor e vai lá, liberta eles lá e manda eles voltar para o templo. E nisso os discípulos, como obedientes que eles eram, eles foram. E o que acontece? Os sumos sacerdotes, eles pensaram: poxa, os discípulos eles vão estar na prisão. E logo no dia seguinte nós vamos conversar com eles, vamos ver o que o Sinédrio, o que o povo fala. E nisso, quando eles vão até na prisão, eles perguntam: cadê os discípulos? Aí chega alguém e fala assim: os discípulos, eles não estão lá, eles estão lá no templo pregando. Aí os sumos sacerdotes, eles falam: não, nós temos que chamar os discípulos para cá. E quando eles chamam, eles deixam bem claro aqui que eles não pegaram os discípulos: venha para cá, tal. Eles foram com delicadeza: vem para cá, o pessoal do Sinédrio lá quer falar com vocês. Porque ele sabia que se ele fosse na ignorância, ele ia ser claramente apedrejado. Poxa, você quer fazer isso com o cara que está nos ajudando aqui? E nisso, os discípulos, Pedro, né, chegando lá, eles falaram assim: nós falamos para vocês não fazerem isso, vocês estão fazendo. E tem essa frase que eu achei sensacional: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Essa palavra, supimpa ela. Dá para escrever até no caderno ela. Aí o que acontece? O que os discípulos estavam falando basicamente? Que o povo crucificou Jesus. E eles não deixam de falar isso. Toda vez que eles são perguntados, são isso. E eles dão testemunho deles. Ok. Essa é a explicação da primeira parte. Vamos para o outro tópico. O padecer de Gamaliel. Calma aí, deixa. Eles, porém, ouvindo as pessoas lá do sumo sacerdote, eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se o sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Ou seja, acho que sair eles. Eles disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes, nesses dias, se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos que lhe prestavam obediência se dispensaram e deram-se em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu,
nos dias do renascimento, renascimento foi triste. Recenseamento, ele levantou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se estes conselhos ou estas obras vêm de Deus, se esses conselhos ou estas obras vêm de Deus, perecerá. Mas se é... Peraí. Perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejas porventura achado lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-os e ordenaram para não falassem em nome de Jesus. E os soltaram. E se retirando do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Sobre resumindo esse capítulo, esse trecho. Como eu estava falando, o Sinédrio estava de birra com eles. E nisso, o que procede? Eles queriam matar, né, os discípulos. Eles estavam enfurecidos porque eles estavam falando as verdades lá, eles não estavam gostando. E nisso, Gamaliel, que era tipo alguém justo, tipo, meio que foi os advogados dele na questão dos discípulos. E ele falou, ó, teve duas pessoas aí, que eram Tadeu, Teudas e Judas, que eles fizeram algo parecido, mas não deu em nada. Agora, essas pessoas aí, esses discípulos, se eles fazem isso ao Senhor, a gente não deve se intrometer nisso, porque nós estaríamos lutando contra Deus. E os pessoas do Sinédrio, mesmo concordando, parece que eles ouviram isso num ouvido e saiu do outro, que mesmo assim eles foram lá e bateram nos discípulos. Mas os discípulos, eles mesmo assim, eles não desanimaram. Eles se acharam dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E eu acho que a coisa mais valiosa que um cristão pode ter na sua vida é sofrer por conta de professar sua fé. Eu realmente... É algo que realmente... Entende? Algo admirável. Tipo, poxa, você está sofrendo por conta do nome de Jesus. Isso é uma consideração muito gratificante. Muito da hora. A questão. Continuemos. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se os números de discípulos, houve murmurações dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Tima, Pania de Nicolau e Procítio de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe puseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. E também muitíssimos sacerdotes lhe obedeciam à fé. Contexto. Meio que estava acontecendo aqui? Com o número de gente que estava ouvindo do evangelho, que estava se convertendo, os helenistas, eles estavam contra os hebreus. Falando, as viúvas que eram pessoas, as viúvas, os órfãos, que eram pessoas que eram valorizadas, porque são pessoas precárias, sabe? E realmente
foi algo que Deus pediu para as pessoas se compadecer deles. E nisso eles estavam vendo que os negócios não estavam indo, e eles foram reclamar com os discípulos. E os discípulos, eles falaram, tá bom, ó, nós vai convocar 7 pessoas. Deixa eu ver aqui para ter certeza. 7 pessoas. Se não for 7 pessoas, não, me corrijam nos comentários. Mas deve ser 7, algo aproximado a isso. Aí o que acontece? Eles reuniram 7 pessoas de boa reputação, boa fé, bom espírito, sabedoria. Um deles é o Estevão, que é alguém que eu peço que vocês gravem esse nome, que vamos estar falando deles. E nisso os discípulos falaram, ó, nós vamos ficar com a parte da palavra, da administração, e eles vão ficar na parte mais financeira, ajudar as pessoas e tal. Que assim foi feito os diáconos. E a palavra crescia em Jerusalém, os cravos dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Agora, encerrando essa parte, vamos estar falando do tal do Estevão, que, cara, quando eu estava lendo sobre este rapaz, eu fiquei admirado com a fé dele. Vamos nessa. Estevão, perante o Sinédrio. Novamente o Sinédrio entrando na história. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que estavam na sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiram com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram, temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciões e os escribas, e investidos o arrebataram-lhes, levando-se ao Sinédrio. Nossa, minha garganta ficou presa agora. Apresentaram-lhes testemunhas falsas que puseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se ele fosse rosto de anjo. Como eu disse, Estevão era alguém que eu pedi para que vocês gravassem esse nome. E é exatamente o que acontece aqui. O Sinédrio, novamente, esse lugar que acho que os discípulos já estavam cansados de ir lá. Estevão, que era um dos diáconos, ele estava, supimpa, ele estava falando, ele estava pregando, ele estava sendo alguém muito útil. Nisso, as pessoas que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos Cilícia e Ásia, eles meio que discutiam com o Estevão, e meio que eles, poxa, o cara é bom no argumento, mas eu tô com raiva dele. Aí eles criaram falsas acusações ao Estevão, falando mentiras sobre ele, falando mentiras contra Jesus, falando mentira contra... E, levantando falsas testemunhas contra Estevão. E fala um montão de besteira. Jesus, ele tava contra... Esse cara tava falando contra Moisés e tá contra a lei. Esse tal de Jesus aí, ele vai destruir o templo e tal. O que, ao meu ponto de vista, é um argumento totalmente infutável, porque algo vai se destruir futuramente. É igual eu falar, a minha casa daqui a 1000 anos não vai estar aqui. É algo inevitável. Então, esse argumento já não é bom. Aí chegou outro falando que vai mudar a lei de Moisés, que esse tal de Jesus vai mudar a lei de Moisés, o que é mentira, porque Jesus ele é a palavra encarnada. Ele é o que os profetas falam assim, há muito tempo.
E, bem, claramente, com as mentiras dessa, Estevão não deixou quieto. Aí vem a defesa de Estevão. E agora, eu peço que vocês prestem muita atenção, porque Estevão, é por causa de Estevão que os caras falaram isso, porque o cara era bom no argumento e ele não deixa quieto. Para vocês precisam ver o que eles falam aqui. É uma leitura que precisa de muita atenção. A defesa do Estevão, de Estevão. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia. Deixa eu ver se esse negócio não saiu aqui. Antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela. E depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 2 patriarcas. Se não me engano, os 2 patriarcas eram as nações, eu acho. Se não falha a memória. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito. Mas Deus estava com ele, e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também a graça e sabedoria perante o faraó, rei do Egito, que constituiu o governador daquela nação em toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais, na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó, a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e também os nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro de Abraão, sepulcro que Abraão ali comprava, e o dinheiro aos filhos de Ramó. Como porém se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a rejeitar os seus filhos, para que não sobrevivessem. Por este tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Não sei se é válido a questão do negócio, mas eu vou, ler aqui, parei. Aí eu vou ler o resto. Só para formular um pouquinho, para não ficar meio cansativo. Aqui Estevão, ele para realmente argumentar, ele conta toda a história até Moisés. Conta sobre José, conta sobre Abraão, conta sobre tudo, sabe? Do começo do Abraão até José. E
Eu acho que eu não preciso falar tanto, porque eu conheço que José é uma história muito conhecida, é uma história muito gratificante. Abraão também, Jacó. E, bem, eu acho que vocês nessa parte conseguiram entender, não é tão difícil de compreender. Ele basicamente está contando. Continuemos. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, lhe veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratando justamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimidor, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava de seus irmãos, entenderiam que Deus o queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, contou a história. No dia seguinte, aproximou-se de um dos que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Caso quereis matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino em terra de Mídian, onde lhe nasceram 2 filhos. Aqui eu vou deixar minha nota, que eu fiquei meio confuso. Se no dia seguinte ele se refere... Quem está falando é Estevão falando sobre... sabe, no dia seguinte... Tipo, ele fala isso, no dia seguinte ele tá lá de novo. Eu fiquei em dúvida se acontece isso ou aqui ele só continua a história. Tipo, quem fala isso é Moisés. Mas vamos continuo. Não acho que isso seja problema maior. Essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Percorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz de Deus: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo do Egito, e ouvi o seu gemido e desci para libertá-los. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram-lhes reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe padeceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no mar vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos terá dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. Já não precisa nem dizer quem é, né? Algo que os discípulos estão falando desde o começo dessa série. E este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmiti-las, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Fazer-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabermos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e o entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos.
Acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e as estrelas do deus Renfã, figura que fizeste para adorar? Por isso vos desentarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre vossos pais no deserto, como determinará aquele que disse a Moisés, que vos fizeste segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo recebido, levantaram, quando tornaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus, ele suplicou a faculdade de prover morada para Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra os estrados dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? O homem de dura cerviz e circunferência de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizestes vossos pais, também vos fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério dos anjos e não a guardais. Uau! Espero que todo mundo tenha acompanhado a leitura e não tenha se perdido. Mas aqui, Estevão conta toda a história de Moisés, conta toda a história. Por que eles estavam falando? Estavam falando que Jesus, entendeu? Estavam acusando ele de uma coisa absurda. E nisso, isso mesmo? Então toma. Eu realmente gostei muito dessa parte quando eu estava lendo, porque eu tive uma aula bíblica aqui. Estevão me fala, tipo, não é algo que a gente pensa, poxa, Abraão e tal. Ele aqui conta toda, tipo, você tem uma história bíblica inteira aqui. E nisso, Estevão ainda dá aquela repreensão deles, ó. Vocês, ó, estão desde sempre enchendo o saco, vocês estão desde sempre matando os profetas. E eu sinto que Estevão estava inspirado por Deus quando ele estava falando isso, porque eu imagino como é que Deus, ele deve ficar, ele diz, poxa, eu envio, os caras sofrem, eu envio alguém, eles não recebem e matam. Envio um cara, ele na hora que eles estão sofrendo, realmente eu acho que Estevão estava inspirado por Deus quando eu estava falando isso. E isso é uma prova até de algo que Jesus fala lá em Lucas, que não era para eles ficarem preocupados quando eles fossem interrogados, que Deus daria as frases certas, né, no momento. E eu acho que aqui é um bom exemplo, lembrar toda a história assim. E tipo, ele explicar para alguém que deveria conhecer a lei e eles estavam acusando de exatamente daquilo. E bem, a continuação é triste e é algo bem triste, que é exatamente aqui que nós terminamos a nossa leitura. Bem, Estevão, ele foi alguém muito fiel. Ele falou aqui exatamente o que tinha que ser falado para aquele povo. Mas mesmo com toda a glória, mesmo mostrando toda a verdade, falando que aquilo não era verdade, que aquelas acusações eram falsas, isso não evitou o que acontece prosseguir. A morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureceu-lhes no seu coração, e lavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, aclamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. A testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se-lhe, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com esta palavra, adormeceu.
e Saulo consentia na sua morte. Eu não sei se é certo dizer, mas eu acho que Estevão é o primeiro que morreu por pregar o evangelho. Não falando no sentido, tipo, que isso não tenha acontecido com os pregadores no passado, mas depois de Cristo, sabe? Eu não tenho certa certeza, mas isso não anula o fato que, mesmo com a verdade, mesmo com tudo, isso não evitou o fato que as pessoas realmente não receberam o Espírito. E sabe, tipo, não adianta falar com pessoas que estão ignorantes. E é com um exemplo como Estevão que mostra como é algo inevitável. É algo inevitável, sabe? É algo inevitável, entende? E é bem capaz que futuramente possa acontecer mais coisas parecidas no nosso mundão. Cada dia mais a palavra é mais detestada, cada dia mais a palavra é mais deturpada, de gente falando besteira. E quantas vezes nós cristãos, não acontecemos coisas parecidas, de pessoas por inveja, por achar que são melhores que nós, fazem acusações. E nós mesmo com a maior defesa do mundo, nós somos ainda julgados, somos ainda maltratados. Mas como os discípulos ficaram felizes por sofrerem por Cristo, é exatamente essa a nossa alegria. Saulo, que é ironicamente Paulo, que também, tipo, provavelmente viram isso, ele fala. Agora eu não sei se é Paulo ou João. Agora eu fiquei confuso. Que fala exatamente da nossa razão, da nossa fé. Tipo, quando questionarem, nós fala mesmo. A nossa razão, nossa fé é Cristo Jesus que morreu por nós, que levou sobre si os nossos pecados. Está à destra de Deus. E todo aquele que nele crê terá a vida eterna. E, oh Deus. Ai, Senhor. Sabe, é muito. Agora finalizando mesmo. Muito gratificante esse vídeo que eu tô fazendo, porque eu estive bem desanimado com muitas coisas e vou falar um negócio que eu até tentei fazer um vídeo parecido. Tipo, eu tava realmente tentando, mas eu não consegui falar. Aí eu fiquei muito atormentado sobre isso. E, tipo, falar aqui, tipo, é um privilégio, sabe? Falar sobre Deus é algo que eu agradeço muito a Deus, porque mesmo depois mesmo de falha minha, pode estar aqui falando com tanta firmeza, tanta certeza, assim, sem ficar gaguejando, sem ficar com medo e só tenho a agradecer a Deus e peço que todos possam estar orando não só por mim, orando, tipo, por mim que tem escola, por orar também pelas aquelas pessoas que estão sofrendo também. Eu até tentei fazer um vídeo sobre, mas eu não consegui. Mas eu deixo minha nota de silêncio para aquelas pessoas que sofreram, que estão sofrendo ainda. E é isso. Que a graça esteja com todos, para todos sempre. Amém. Amém.